Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos continuar aí o estudo dos aspectos naturais do continente europeu. Vamos falar especificamente sobre o clima na Europa. O conteúdo da aula de hoje ele está inserido na página 187, na apostila 2, né, do oitavo ano do ensino fundamental. O clima europeu, não só o clima europeu, né, qualquer clima aí do nosso planeta, ele é determinado e influenciado pelos fatores climáticos, né? São eles que determinam aí o clima, né? O que são os fatores climáticos? Eles são fenômenos naturais, né? Que fenômenos naturais que são esses? Nós temos aqui no canto esquerdo, né, a exemplificação de quais são os principais, né? A latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, as massas de ar, a vegetação, as correntes marítimas e também, né, o relevo. Nós temos aqui o mapa da Europa com os principais fatores climáticos, né, que incidem aí nesse continente. Vamos olhar aqui na legenda do mapa, a setinha verde, ela indica as massas de ar frias e secas, né? Nós temos a seta laranja indicando as massas de ar quentes e secas, também vindas aqui do sul e agindo aqui no sul do continente europeu. As massas de ar frias e secas, que são as verdes, agem aqui no norte do continente. E na seta vermelha aqui nós temos as correntes marítimas quentes, né, que agem aqui no oeste, né, no noroeste aqui do continente. E na cor marrom nós temos as elevações acima de 1.000 metros, né, do mar, que são as regiões aqui mais montanhosas, né, com elevada aí altitude, certo? Então, vamos falar do primeiro fator climático aí, a latitude. O continente europeu ele está inserido, né, entre 34 e 75 graus ao norte, é uma zona temperada, né, denominada zona temperada. No norte do continente as temperaturas são menores e ao sul as temperaturas são um pouco maiores, né? Por que que há essa diferença? Principalmente em razão da inclinação dos raios solares. Nossa, mas a inclinação dos raios solares interfere em alguma coisa? Sim, interfere na incidência de luz solar e, consequentemente, na intensidade do calor. A figura aqui, observem comigo. Nós temos aqui o Sol e a incidência aqui, né, dos raios solares sobre o planeta Terra. Quando os raios solares eles incidem aqui próximo da linha do Equador, em zonas de baixa altitude, né, de baixa latitude, latitude zero, aqui os raios eles incidem verticalmente. Quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, eles a incidência vai ser inclinada, né? Vai ser oblíqua, né? Então nós temos até a seta aqui rosa aqui indicando, olha só, diminuição da temperatura. Quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, menor a temperatura aí, né? No nosso planeta. Aqui nós temos a ilustração, né, do que são esses raios oblíquos e verticais. Então, como eu acabei de dizer, nas baixas latitudes, né, que são regiões aí próximas à linha do Equador, a incidência, né, ela é vertical. É esse exemplo aqui, ó, o A, raios verticais. Ele atinge uma área menor. Vocês estão observando aqui, ó. Então, há uma incidência maior de luz e calor. Já nas regiões de altas latitudes, seja ao norte ou seja ao sul, os raios eles incidem, né, são os raios oblíquos, né, eles atingem uma área maior, então a incidência de luz e de calor ela é mais dispersa, não é tão concentrada, então uma menor temperatura. Aqui nós temos o mapa que nós vimos lá no começo já dos fatores climáticos, né, que mais influenciam aí no continente europeu. Nós vamos falar agora especificamente aqui, ó, das elevações acima de 1.000 metros, né? Qual o nome que se dá? As elevadas altitudes, né? Essas porções aqui na cor marrom do continente. Então vamos falar aí da altitude. No continente europeu nós temos o predomínio, né, de baixas altitudes, então não é um continente que seja muito alto relacionado ao nível do mar, né? Nós temos poucas áreas de elevadas altitudes. Nessas poucas áreas as temperaturas elas são mais baixas, né? A exemplo aí dos Alpes suíços, né? Que mesmo durante o verão, quando os lagos e os rios descongelam, né, os picos das montanhas, né, permanecem aí cobertos, né, de neves, como a gente observa aqui nessa imagem. Continuando aí falando dos fatores climáticos, né?
nós temos a maritimidade e a continentalidade. Vamos definir cada uma, né? O continente europeu, ele é um continente de grande influência marítima, né? Ou seja, o fator da maritimidade influencia muito ali, porque é um continente, né? Um território com forte presença de mares, né? Cercado por mares e oceanos, né? O que que a maritimidade faz? Essa proximidade do oceano, essa proximidade do ar, ela faz o quê? Eleva a umidade do ar, então o ar é mais úmido. Isso faz com que diminua a amplitude térmica, né? A amplitude térmica é a diferença, né, entre a mínima e a máxima temperatura, certo? Por outro lado, né, nas regiões que estão aí mais distantes, né, do mar, né, mais para dentro do continente, nós temos aí a influência do que nós chamamos de continentalidade. Então, a umidade do ar nessa região ela é menor, né, o ar é mais seco, e nós temos aí maiores amplitudes térmicas, né, a diferença entre a mínima, né, e a máxima temperatura é maior, certo? Nós temos aí, como influência da maritimidade também, a presença de neblina, nevoeiro, garoa e muita chuva nas áreas litorâneas, né, próximas ao mar. Nós temos aqui na foto uma manhã chuvosa em uma área portuária, né, na Irlanda, uma imagem aqui de 2016. Vamos falar agora da corrente marítima, né? A corrente marítima, nós temos aí a principal corrente marítima que age aí, né, no continente europeu, é a corrente do Golfo. Essa corrente ela traz águas quentes que são provenientes do Golfo do México, certo? Só que essa corrente do Golfo, nessa parte da Europa que ela age, ela recebe, né, o nome de corrente do Atlântico Norte, certo? Ela atua aí no oeste e no noroeste do continente e ela evita, né, o congelamento dos mares, né, principalmente durante o inverno. Essa corrente, né, ela eleva a umidade do ar e aumenta o volume das precipitações, né, da chuva, né? Nós temos uma imagem aqui, ó, que mesmo no inverno, as águas do litoral da Noruega não congelam, graças à ação da corrente do Atlântico Norte, né, que traz aí águas quentes. Aqui nós temos a corrente do Atlântico Norte, certo? Na seta vermelha. Então ela age aqui nessa porção aqui oeste, né, e noroeste do continente. Nós falamos ali que ela evita o congelamento, então nós temos aqui na setinha aqui o tracejado aqui na cor roxa que indica o limite do congelamento marítimo no inverno. Então abaixo aqui desse tracejado aqui na cor roxa, né, não acontece o congelamento, né, dos mares, né, principalmente, né, em razão aí da corrente do Atlântico Norte. Acima desse tracejado, né, o mar acaba aí se congelando. Vamos falar agora aí das massas de ar. As massas de ar nós temos agindo aí sobre o continente europeu a massa de ar quente, que ela vem aí da região do Saara, né, do deserto do Saara, na África, e ela age aí na região mediterrânea, né, região próxima ali, né, da Itália, né, o sul ali da França, da Espanha. Isso faz com que o verão seja seco nessa região sul do continente europeu. Um vento importante aí dessa região aí é o vento Simon, ele cobre o sul do continente com uma fina camada de areia proveniente do deserto, né, uma areia desértica. Nós temos aqui, né, nessa imagem, a ilustração aqui, ó, o vento Simon em 2015, na Turquia e na Grécia, essa porção aqui, né, dessa mancha um pouco amarela aqui nessa imagem que vocês podem verificar. Nós temos também a massa de ar polar. As massas de ar polar elas atuam já no norte do continente, certo? Enquanto a massa de ar do Saara atua no sul. Essas massas de ar, essas massas de ar polar, elas promovem baixas temperaturas e nevascas no inverno. Elas acabam não chegando com intensidade na região central do continente europeu ou na região sul, por conta das montanhas, né, que acabam barrando aí parcialmente, né, a sua passagem aí para a região sul. Nós temos aqui dois ventos principais do inverno, né, que agem, o vento Mistral, que ele sopra aí da região dos Alpes, né, para o sul da França, e o Bora, que sopra aí da região do leste dos Alpes para o mar Adriático.
A gente pode observar aqui no mapa, ó, as massas de ar frias e secas, que a gente acabou de dizer, são essas massas, são indicadas aqui pela seta verde, elas agem aqui nessa porção mais norte aqui do continente. E as massas secas e quentes aqui do Saara, aqui na região sul, na região do Mar Mediterrâneo, né? Grécia, Espanha, o sul aqui da França, região da Itália, certo? Vamos continuar falando aí do clima europeu. O clima europeu ele influencia, né, em diversos aspectos aí do continente, como por exemplo a diversidade de paisagens, como a gente observa, né, aqui essas duas imagens, uma imagem da cidade de Milão na Itália e uma imagem aqui de uma cidade na Islândia. No povoamento, né, onde a população se concentra, né, para habitar as porções aí do continente, e na economia agrícola. Nós temos aqui esse mapa que ele indica a densidade, né, demográfica no continente europeu, a distribuição da população. Nas regiões mais próximas aqui da cor marrom, mais escuras, a gente vê que é a região mais povoada do continente. E nas regiões com uma cor mais clara são as regiões em que não se tem um povoamento tão grande. Nós temos aqui, para ilustrar essa diversidade, né, a Islândia, né, que é um país aí do continente europeu que tem 364 mil habitantes, né? Só a título de comparação, nós temos a cidade de São José do Rio Preto, que fica aqui próximo de Barretos, né? Que tem cerca de 460 mil habitantes. Então, só na cidade de São José do Rio Preto tem mais pessoas do que em todo o país da Islândia, certo? A Itália, por exemplo, um dos países mais populosos aí da Europa, tem 60 milhões de habitantes, né? A cidade de Milão tem quase 1,5 milhão de habitantes aí, né? Bem mais, né, do que o país todo da Islândia. Então a gente vê aí a diversidade, né, do povoamento, né? A Itália está inserida aqui na porção sul, né, do continente europeu, né, numa região de clima um pouco mais quente quando comparado, né, com a Islândia, né, que está bem na porção norte do continente. Vamos falar agora aí dos principais tipos de climas, né, do continente europeu. Nesse mapa aqui, nós podemos observar os principais tipos de climas do continente. Ó, o clima subpolar frio e de montanha, né, nessa região aqui na cor roxa. Nós temos o clima frio, nessa porção na cor rosa. Temos o clima temperado oceânico, é aquele que tem influência da maritimidade, que nós acabamos de dizer, nessa porção marrom aqui, né, pegando parte da França, né, da Espanha, de Portugal. Temos o temperado aí continental, que age nessa porção aqui mais distante dos mares, né, que não tem a influência da maritimidade, e sim da continentalidade, né. Temos aí o clima temperado mediterrâneo, né, que é aqui na porção sul do continente, quase toda aí a Itália, né. E nós temos também o clima semiárido temperado, né, nessa porção aqui leste do continente europeu. A gente pode observar aqui, ó, o clima subpolar e frio de montanha, né? Ele está muito presente aqui na região norte, né? Região Lembra que nós falamos da questão da incidência dos raios solares? Há uma menor incidência aqui, né? Então é uma região mais fria. E também aqui na porção, ó, centro-sul do continente, há uma parte da Itália, uma parte da França, né? Que é uma região aqui dos Alpes, né? Vamos falar então agora do clima subpolar e frio de montanha. Vamos exemplificar cada clima desses com um climograma. Então, nós vamos falar agora do clima subpolar e clima de montanha, que é aquele clima mais ao norte do continente europeu e ali na região montanhosa, na porção central do continente. Nós vamos exemplificar o clima através de um climograma, né? Então, vamos primeiro relembrar, né, o climograma, né? Como que a gente faz a leitura aí do climograma? Vamos pela legenda primeiro, ó. Na cor azul, nós temos as precipitações médias, né? São essas barras. Então, essas barras aqui, elas vão indicar o quanto que se choveu aí, né, em cada período do ano. Nós temos aqui, cada letra dessa indica um mês do ano, olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E aqui, né, na lateral esquerda, nós temos a indicação, né, em milímetros, né, de precipitação, certo? E aqui na lateral direita nós temos a indicação, né, em graus Celsius, né, a temperatura, né, de -20 até 30, certo? Aqui é a cidade de Santos, na Suíça, é uma região aí de alta altitude, né, 2.500 metros acima do nível do mar, certo? É uma região aí de clima subpolar e clima de montanha.
Nessa região, os invernos são frios e longos, a temperatura fica abaixo de 8 graus, mesmo no verão. Vamos observar então isso? A legenda aqui, ó. Essa linha vermelha ela indica a temperatura média, né? O inverno no continente europeu é o oposto do que aqui no hemisfério sul, do que aqui no Brasil, né? Então, aqui, quando a gente está entrando no verão, né, em dezembro, janeiro, fevereiro, né, lá é o inverno. Então a gente pode observar aqui, ó, no mês de dezembro, ó, começa a acontecer uma queda, né, da temperatura, próximo aqui de menos 10 graus negativos, né? E o início do ano, janeiro, fevereiro e março, também com temperaturas baixas, certo? No norte do continente e montanhas do sul da Europa é onde há incidência aí desse clima, nós acabamos de dizer. A cidade aqui, Suíça, ela está nessas montanhas aí do sul da Europa. Esse clima ele promove o congelamento do mar no litoral do extremo norte do continente, exceto ali na porção noroeste, né, na porção oeste do continente, que por conta da ação da corrente do Atlântico Norte, que nós dissemos, que são uma corrente de água quente, evita o congelamento do mar nessa região. As precipitações elas são as mais elevadas da Europa, ó, mais de 150 milímetros por mês, com alto volume de neve. Né? Então as precipitações acontecem aqui no formato, né, de neve também. Vamos observar se as precipitações são altas mesmo? Olha só, nós temos aqui todos os meses do ano, né, de janeiro a dezembro. Olha só, vai de janeiro, fevereiro, março, abril, sempre acima de 150 milímetros. Né? Então, uma região de alta precipitação, nós observamos aqui nas barras azuis, e uma região de baixa temperatura. Olha só, no verão não chega nem a 10 graus, né? O verão tem cerca de 8, 9 graus. Então, uma região aí muito fria, certo? Nós vamos continuar aí na próxima aula, né? Exemplificando através de um climograma todos os climas aí, os principais climas aí do continente europeu, certo? Por hoje o tema da aula é esse, nós continuaremos aí com o estudo do clima nas próximas aulas, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida a respeito do conteúdo, vocês podem direcionar, né, ao grupo, ao tutor do grupo da sala de vocês. É isso e bons estudos.